Jornal da 93. Olha, 2017, deputado, bom dia. Foi um ano intenso na política nacional. Diversas operações que levaram empresários e políticos para trás das grades por envolvimento de casos de corrupção. Que avaliação para a gente começar essa reportagem aqui, essa entrevista aqui no Jornal da 93, o senhor faria sobre esse ano de 2017 turbulento no setor político? Bom dia, Zé Carlos, bom dia, Kiko, bom dia a todos os ouvintes da 93, é um privilégio, um prazer para mim estar aqui. Na verdade, o Brasil vem mudando em relação a essas operações há muito tempo, não começou agora, né? Começou há alguns anos atrás, e 2017 foi um reflexo muito mais forte, porque foi onde desencadeou. O impeachment ocorreu em 2016 e depois, com menos de um ano praticamente de mandato do presidente Michel Temer, que vinha fazendo mudanças que o Brasil precisava há muitos anos, tirando temas da gaveta, como a questão trabalhista, que é um projeto de 70 anos atrás, a vigência dele, a terceirização, reforma do ensino médio, a medida provisória da regularização fundiária, tema que nós aqui da Amazônia Legal estava esperando aí há 30 anos, 40 anos, um projeto como esse, e tantos outros que vieram acontecendo, acaba conflitando com as denúncias do presidente da República e com outras operações que desencadearam daquelas que iniciaram lá atrás, da Operação Lava Jato, Associação à Petrobras, ao Mensalão e tantos outros temas, fora as operações regionais, né, nos estados de Minas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Paraná, foi acontecendo em todos os estados operações locais que também mexeram com políticas regionais. É claro que isso só vai se encerrar, ou pelo menos dar uma amenizada, ou ter uma página virada de vez pós-eleições. Só quem resolve isso é a urna, não é outra coisa. Vai continuar tendo as operações, investigações, os assuntos vão continuar, alguns no meio de tanta operação, né, Kiko? Às vezes você encontra inúmeros culpados e às vezes você também acaba culpando muitos inocentes. Então tem muito, esse momento que vai se seguir, apenas a urna vai separar o joio do trigo de verdade. Vai peneirar, né? Vai dar uma peneirada, vai ter aqueles que vão chegar lá na frente, mesmo acusados e às vezes com culpa, sendo elegível, né? E outros às vezes não culpados e inelegíveis. Então o caos cria injustiça também, mas eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai ser um Brasil novo. E pode ser uma mudança drástica esse ano na nossa política. Pode haver, né? Pode acontecer uma mudança drástica, mas, por exemplo, no meio do olho do furacão teve uma eleição no Amazonas, né, para governador. O governador foi afastado, foi cassado e teve eleição para governador. Apareceu 4 nomes, 2 novíssimos nomes, sem nenhuma ligação com nenhum grupo político praticamente, e 2 já experimentados, que já tinham sido governadores do Amazonas. Na disputa eleitoral, quem foi para o segundo turno? Os 2 experimentados e não os 2 novos. A população preferiu ter aí os 2 antigos. E acabou ganhando um que era o mais antigo ainda, que é o amazonino. Quer dizer, o eleitor ele vai fazer uma leitura de 2018, é claro que vai votar menos ainda, eu acho, é normal, isso já acontece no Chile, acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, a democracia faz isso, né, de reduzir a quantidade de eleitor cada vez mais, por isso que eu apresentei uma lei do voto facultativo, eu sou a favor de não ter obrigação de votar, alguns me faz contraponto, não tem que obrigar, eu já acho que não tem que obrigar, porque obrigando ou não, vai ter a quantidade de pessoas que vai deixar de votar, vai se ausentar na eleição ou vai anular seu voto, né, por alguma razão. Então é melhor você de fato discutir essa eleição com quem deseja discutir a eleição. Politização? Com quem deseja discutir. Falta um pouco de politização no Brasil? Não. Eu acho que a democracia ela vai amadurecendo. É normal isso. Ela vai amadurecendo. É normal as pessoas irem discutindo a eleição, discutindo, debatendo isso. Vai ser um ano muito duro. Eu presidi esse ano todo a Frente Parlamentar da Agropecuária, a maior frente do Congresso. São 200 deputados. Então lá dentro mesmo, você discutindo, às vezes no dia a dia, você não discutia com 200, mas discutia com 80, com 90, com 70 a cada terça-feira, né? E você percebia a diferença de opiniões no mesmo tema dentro de uma bancada suprapartidária. Você imagina no meio do eleitor que não tem as informações
que a gente tem todos os dias, tem uma equipe técnica todo dia te informando, mostrando a realidade do Brasil, né? O que é esse Brasil que vai acontecer em 2018. A minha expectativa, primeiro, que o mercado reage, você estava falando de mercado, o mercado reage conforme a qualidade e a capacidade da política gerencial. Ou seja, você pega com a insegurança que estava a presidente Dilma em junho de maio de 2016, uma inflação de 2 dígitos, 12%, 13%, 14%. Ou seja, a dona de casa ia no mercado com uma nota de R$100, os R$100 dela valia R$85, R$84, né? Hoje nós estamos com a inflação de 2%. Mas por que a inflação cai desse jeito? A confiança do mercado. É dinheiro sendo injetado no mercado. O investidor que está com o dinheiro guardado, ele tira o dinheiro e começa a investir. Ele aumenta a sua loja, e vai abrir mais 10 postos de emprego, ele investe na construção civil, ele investe no agronegócio, ele amplia, ele compra equipamentos, ele compra maquinários, e tudo isso vai gerando aquele vendedor que vendeu, ele vai lá e compra um carro porque sobrou mais dinheiro para ele aquele mês, ele também vai reformar a sua casa, ele vai fazer uma viagem, o turismo começa a ficar mais forte, e por isso que vai caindo tudo. Existe um estímulo, né? Lógico. A confiança no mercado é que move tudo isso, é que faz os juros reduzir, a inflação reduzir, tudo isso. Vai reformar a Previdência? Para alguns é um debate ideológico, para outros é confiança de mercado. O mercado quer a reforma da Previdência. Quem é o mercado? É quem gera emprego, quem investe. Ele quer cada vez mais desburocratização, ele quer ver cada vez menos peso na reforma. Quando se fala em reforma tributária, vai acontecer reforma tributária, vai diminuir a quantidade de impostos, não estou nem falando de diminuir alíquotas, diminuir valor a ser pago, mas vai diminuir essa massa de papel em cima da mesa, são 34 impostos no Brasil, vai cair para 8, para 9, é o que está sendo debatido, o mercado se reacende, agora vale a pena investir. E esse dinheiro é um dinheiro mundial, não é um dinheiro só nacional, que entra no Brasil. Então esse debate é que faz, quando a política se movimenta para isso, quando o governo federal fala em reforma todos os dias, é nessa tecla que ele bate todo dia, o mercado se acende. Opa, estão mexendo. Ô, deputado, que a confiança no Brasil nos últimos anos é a maior da história dos últimos 15, 20 anos. Dos últimos 30 anos. Pegando essa deixa da questão da economia, de alíquota, de mexer na questão da tributação brasileira, como que Brasília está vendo esse momento agora? Porque, queira ou não queira, a gente está vivendo ainda um tsunami político lá com todas essas operações. Esse momento de presidência do Brasil, que nós teremos agora, em outubro, a eleição para presidente do Brasil. Não só presidente, como senador, deputado federal. Como que Brasília está vendo, como que os deputados, e na sua visão, como que o mundo, porque a gente depende do mundo, a gente acabou de falar isso, está vendo esse cenário político que vai surgir agora a partir desse momento? Veja bem, o Brasil tem um presidente substituto, né? O Michel Temer, ele substitui a Dilma, eles eram numa chapa só, e aí tinha um grupo político que dava sustentação a isso, né? Com ele, presidente, inverte um pouco. O Centrão, que apoiava a Dilma, continua apoiando o Temer. O Centrão sempre apoiou, que são os partidos como PR, PP, né, PTB. Esses sempre apoiaram e continua apoiando. Até porque tem os interesses de ministério, essa coisa. É isso. Se tornou um centrão ali organizado, uma sombra do PMDB ali, que sempre esteve no poder em todos os governos, né? Você pegar o PR, sempre esteve no poder em todos os governos. Você pegar o PP, é a mesma coisa, né? Então, tem um antagonismo que fica mais entre PSDB e PT, que fica mais diferenciado. A diferença é que dessa vez o PSDB deu sustentação ao governo Michel Temer para fazer as reformas. Pelo menos por hora, né? Não, para fazer as reformas vai continuar dando. Se tiver de reforma, vai ter que fazer. Não tem como não apoiar as reformas. Sem as reformas não tem debate presidencial. É o que vai estar no debate presidencial. Mas a diferença foi essa. O que vai acontecer daqui para frente? Apareceu inúmeros candidatos. Álvaro Dias, no Paraná, é candidato, é um pré-candidato a presidente da República. Ciro Gomes é um pré-candidato a presidente da República. Marina Silva é um pré-candidato. O próprio Lula é um pré-candidato. Geraldo Alckmin no PSDB. Bolsonaro um pré-candidato. São inúmeros pré-candidatos. Nesse momento, o eleitor ainda ele não está massificado e totalmente definido o seu voto. Alguns, claro, eu não generalizo, mas não está definido o seu voto. Hoje ele está votando em tese, ele está esperando o seguinte: bom, se o Zé Carlos defende tal tese, eu gosto da tese que ele defende, mas não sabe ainda quem é o Zé Carlos direito, mas gosta da tese dele.
Hoje o eleitor está mais ou menos assim. E é normal, essa fase é a fase das teses. O que aquela pessoa defende, quem que é aquela pessoa. O Brasil vive um momento muito de falar assim, a quem não é corrupto que eu quero votar. Eu quero votar em quem não é corrupto, né? Então tem essa ética que está aflorada na cabeça do eleitor para que possa de fato escolher o seu candidato. Em março, abril, começa a definir de fato as candidaturas. Aí você começa, ou seja, aí vai pro limpo, vai saber quem são os candidatos, de fato, e como eles estarão nesse cenário. Tem um grupo dentro do Congresso que defende uma reeleição do Temer, certo? Tem um grupo dentro do Congresso que defende a reeleição do Temer, que é mais está aí ligado a justamente essa parte do Centrão, de alguns outros partidos menores, mas a parte do Centrão que defende isso. Teremos 2 cenários de disputa, um com o Lula presidente, outro com o Lula sem ser presidente, para a cabeça do eleitor se organizar, para entender tudo isso. Eu acho que o que vai esperar para 2018 é justamente uma eleição diferente. Você tem teto de gastos, coisas que você nunca teve. Esse teto de gastos ele vai fazer uma diferença enorme. Por exemplo, um senador da República ele pode gastar em Mato Grosso no máximo 4,5 milhões. Você escuta falar que senadores para se eleger aqui chegar a gastar 15, 20 milhões, de 30 milhões de reais. Um deputado federal não pode gastar mais que 2,7 milhões. Não pode gastar mais do que isso. Já ouvi falar que deputados se elegeram com 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Vai ter uma diferença em relação ao gasto. E uma diferença ainda maior em relação à receita. As doações de campanha que só pode ser de pessoa física. Então, a partir desse ano, o prefeito já foi isso, mas não sentiu tanto impacto. Agora, nesse momento de eleição para presidente da República, para governadores, senadores, deputados federais e estaduais, então essa você vai sentir a diferença na arrecadação. Não é só porque não tem gente querendo doar, é porque uma minoria no Brasil tem a capacidade de uma doação de um valor maior. Entendeu? Que você tem no máximo 10% da sua receita do ano passado. Que está no teu imposto de renda. Então você vai ter um limite para isso e uma fiscalização muito maior. Mas também vai abrir uma brecha enorme para os milionários se elegerem. Ainda não está corrigido isso. A gente tem uma esperança ainda, nós não conseguimos no Congresso, apresentamos lei para isso, fomos vencidos, mas esperando que o TSE ainda possa corrigir essa distorção, onde o autofinanciamento, a pessoa que vai bancar a sua própria campanha, ela tem um limite também, porque senão não é justo. O milionário, às vezes com poucas ideias, contra o pobre com muitas ideias e sem dinheiro. Então esse desequilíbrio pode acontecer ainda, mas ainda tem que ser corrigido. Deputado, a gente percebe também que todos os partidos já estão se articulando há muito tempo, né? Alguns meses atrás. E isso nesse cenário nacional, estadual, local, a gente percebe muito isso aí. E o PSDB, como está preparado para essas eleições? De que maneira o partido, né, tucano, tem se articulado para essas eleições? Que a gente sabe que não vai ser fácil. Não será fácil. Não tem eleição fácil diante do sistema que nós vivemos até agora no Brasil e que implodiu praticamente todos os grandes partidos na situação que vinha vivendo. Hoje nós temos um pré-candidato a presidente da República, que é o governador de São Paulo, 4º mandato, Geraldo Alckmin, né, já consolidado dentro do partido em termos. Ainda temos o nome de Arthur Virgílio, que é o prefeito de Manaus, um tucano conhecido no Brasil, que também tem esse desejo de disputar as convenções. O PSDB está pacificado que vai fazer prévias. E essas prévias vai valer o voto de todos os filiados no Brasil. Não é presidente de partido, vereador, não. É todos os filiados. Quem tiver filiação no PSDB vai poder votar para escolher o candidato a presidente da República dentro do partido. Então deve ter a prévia aí, caso o Arthur não desista, entre Geraldo Alckmin e Arthur Virgílio, né, para presidente da República. E aí o Geraldo Alckmin já assumiu a presidência do partido também, né, uma executiva renovada. Eu continuo na executiva porque eu sou líder, ganhei a eleição de líder da bancada, né, em Brasília. Então a partir de 1º de janeiro eu sou líder da bancada de 48 deputados federais do PSDB em Brasília. Então o líder faz parte da executiva. E é um debate que começa agora em dia 20 de janeiro, quando já volta todos os trabalhos, exatamente o debate interno do partido. E regionalmente nós vamos estar discutindo o partido também, o PSDB. O deputado, vamos falar a nível de estado de Mato Grosso. Recentemente a Globo lançou no portal G1 da política
um levantamento sobre todos os governadores de todo o país, inclusive o Distrito Federal. E de tudo que foi, eu odeio falar promessa de campanha, de tudo que foi colocado como compromisso de campanha nas eleições passadas, apenas 32% entre todos os governadores foram cumpridas. Vindo especificamente para o Mato Grosso, o governador Pedro Taques, que agora é do PSDB, se elegeu pelo PDT, se eu não estou enganado, e depois veio para o PSDB, não conseguiu cumprir os principais compromissos dele, firmado, inclusive registrado no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, que é a redução de cargos nomeados da política, a construção do hospital da capital do estado do Cuiabá, a melhoria da saúde, o término das obras da Copa do Mundo. Muito pelo contrário, a saúde, a gente está vivendo um caos aqui em Sinop. O estado todo. Funcionários sem receber, tá terrível. A pergunta que eu faço para ti é o seguinte: como deputado e como morador de Sinop e do estado do Mato Grosso, vê esse posicionamento de tudo que foi colocado aqui sobre o governador Pedro Taques, sobre o seu mandato, né? E também se o senhor se arrependeu na época de ter apoiado a vinda dele para o PSDB. Bom, vamos por parte. Primeiro, lembrar aqui, Zé Carlos, Kiko, Lobo, um dos primeiros projetos que eu apresentei na Câmara Federal e que não conseguiu tramitar com tanta rapidez, ainda está tramitando, foi apelidado de estelionato eleitoral, o nome do meu projeto. O que é esse projeto? O projeto é um projeto que pune gestores que prometem em campanha e não cumprem no mandato. Esse meu projeto é da minha autoria. Cumprem exatamente tornando ele inelegível e até chegando à cadeia. Então são várias penalidades que tem lá no projeto, ele está sendo melhorado, cada comissão que passa. Exatamente por essa razão. A promessa, o eleitor, você não precisa prometer para ele em campanha eleitoral. Você precisa criar um cenário de expectativa, de confiança. Agora a promessa quando faz e não cumprida, talvez uma das coisas mais sórdidas que tem. Porque quem vai disputar um governo, uma prefeitura, ele precisa saber exatamente o que ele vai assumir. Qual que é aquela casa que ele vai ter que gerenciar. Então, essas promessas aí, infelizmente, vai ser sim um dos pontos de dificuldade para um governo discutir reeleição. Não tenha dúvida. Na área da saúde é um caos total, talvez uma decepção enorme, porque o governo do estado de Mato Grosso está no 4º secretário de saúde e ficou discutindo ideologia para a pasta ao invés de resolver o problema. Por exemplo, o atual secretário não gosta de hospitais filantrópicos, não gosta de Santas Casas, mas só os hospitais filantrópicos no estado de Mato Grosso e Santas Casas, que somam 11 em todo o estado, tem a Santa Casa de Rondonópolis, de Cuiabá, tem o Hospital de Cáceres, tem tantas coisas, Barra do Garças, Sinop e assim por diante, são esses que fazem praticamente 90% do atendimento do SUS. Por exemplo, não se percebe em Sinop, mas tem 50 cirurgias de câncer sendo executadas em Sinop todo mês, pelo SUS. Não estou nem falando do particular e do plano de saúde. Só SUS tem 50 cirurgias de câncer, mais uma pancada de quimioterapia, de pessoas fazendo quimioterapia em Sinop. Quando tira o hospital filantrópico dessa jogada, são 50 cirurgias de câncer que deixa de fazer numa região como a nossa, que tem que ir tudo para Cuiabá, dentro de carro, dentro de ônibus, dentro de ambulância, dentro de qualquer jeito, um sofrimento para tratar de uma doença miserável dessa. Então, o governo não entender a importância de cada entidade, sabendo que o hospital filantrópico paga menos imposto, quer dizer que ele custa mais barato para o dinheiro público, e é um terceirizado que resolve o problema, tanto que nos grandes centros eles são valorizados. Em Mato Grosso ele é tratado como bandido. E não é a Sinop, não. É no estado todo. Eu estou numa briga frontal com o estado sobre esse tema. Eles estão contando muitas inverdades sobre essa relação, estão devendo muito para esses hospitais, e é uma situação que está nos deixando cada vez mais distantes do governo por não concordar. Eu não posso ser hipócrita aqui, de criticar meu adversário no passado, como era o Silval, porque ele cometia um erro que eu não concordava, e agora o governo atual comete um erro igual ou pior, e eu falar que está tudo certo porque ele é meu companheiro, é uma hipocrisia da minha parte. Então, a crítica que eu fiz do passado, eu fui oposição durante 12 anos, eu não sou agarrado a cargo, no apego, senão não teria ficado na oposição 12 anos, todo mundo dá um jeito de encostar em governo, eu dei um jeito de ficar afastado do governo, meus 12 anos de oposição, e agora
elegemos Pedro Táxi. Eu fui o coordenador da pré-campanha do Pedro, depois trouxemos o Pedro. Mas não tenha dúvida nenhuma que ele tem que melhorar muito, ele tem que dar um passo atrás, ele tem que rever os seus conceitos de governo, ele tem que governar o Estado de fato com essa austeridade que foi prometida, porque não é isso que está acontecendo em várias regiões. Não é Sinop. Se alguém falar, olha, o deputado Nilson Leitão está rompendo com Pedro Táxi, está brigando, qualquer palavra que quiser usar, devido à questão de Sinop, é sim muito a questão de Sinop e região inteira, não é só Sinop. É Colíder, é Alta Floresta, é Juara, é Juína, é Sorriso, é a região. É muito, mas não é só aqui que está tendo esse privilégio de ter esse problema com saúde e outras áreas. Não é só a saúde e outras áreas, mas é em todo o estado de Mato Grosso. Dá a impressão que o Estado parou, deputado. Não, o que houve foi o seguinte, você fez uma pergunta para mim se eu me arrependi. Eu vou te responder rapidamente. Aquele momento da eleição de 2014, nós tínhamos 3 candidatos, Pedro Táxi, Riva e Lúdio. Depois o Riva substituído pela Janete, que é minha amiga. Mas minha amiga, conheci ela quando eu fui deputado estadual, prefeito, tem uma relação com todos eles muito, muito tranquila. Não sou dentro da casa de ninguém, mas então, eu não tenho problema de inimizade com ninguém. Mas é claro que naquele momento o Pedro Táxi representou e representa até hoje, se fosse o mesmo quadro, o melhor nome para aquele momento em que existia uma forte impressão de corrupção no Estado e depois constatada depois de um tempo que até hoje tem nas operações. É claro que é isso. Não pode se negar que a eleição do Pedro Táxi foi importante para Mato Grosso para fazer um divisor de água. Muito importante. E começou cheio de esperança e expectativa. O problema é que ele deixou de cumprir a parte da gestão que é mais importante. A gestão é muito importante. E acabou fazendo muita coisa boa, avançou em muitos pontos no Mato Grosso, mas em outros naufragou e que tem tempo para recuperar. Tem tempo para poder tomar atitude. Tomar atitude e resolver. O Estado tem uma arrecadação fantástica, ela é violenta para arrecadar. Então é possível fazer isso. Eu dei esse conselho ao governador em outubro. Governador, para tudo. Se tiver que parar obras, coloca um cavalete nas estradas, para tudo, resolva todo o funcionalismo, resolva a saúde e depois recomeça. Em 6 meses você recomeça. De outubro a março você para. Eu me lembro bem de Dante Oliveira. Dante chegou até 9% de aprovação apenas. Ele recuou, parou, retomou, ficou 40 dias com o Estado parado, ninguém queria ouvir falar de Dante Oliveira, chegou em junho do ano seguinte, depois de 6 meses ele recuperando o Estado, fazendo as reformas, demitindo gente, diminuindo o tamanho da máquina, economizando, chegou em junho, inventaram o Mato Grosso pé de bis e o Dante saiu de 9% contra o Júlio Campos, que tinha 80% e ganhou do Júlio Campos. Por quê? Porque ele fez o papel de casa e virou o grande gestor da máquina quando ele entrega o seu mandato para o Blairo, ainda para o Rogério, com superávit financeiro, orçamentário e patrimonial, com equilíbrio na máquina, dinheiro na conta, sem déficit no Estado. É só pegar os balancetes da época, o Estado mudou, mas ele fez o papel de gestor. Então tem que parar de pensar na urna e pensar na gestão. Essa é a minha grande crítica nesse momento. Deputado, o senhor recentemente se reuniu com vereadores aqui em Sinop e um dos assuntos discutidos foi a questão de emendas. E a gente sabe que esse ano é um ano de eleição, né? Tudo que se sai do governo federal para os estados ou do estado para os municípios vai ser muito bem fiscalizado e controlado. Quando o senhor tratou de emendas parlamentares com esses vereadores, por exemplo, que foi um dos assuntos, o senhor teve cuidado em falar em valores? Claro, sempre. As minhas emendas eu fui o deputado em 2014 que mais liberou emenda, de 2013 até 2016, que mais liberou emendas para Mato Grosso. Consegui liberar muita coisa para Mato Grosso. Aí alguém vai falar, mas para Sinop foram muito dinheiro. O problema ficou 6 milhões represados no governo, no prefeito anterior, represados, onde ele não fez o projeto, fora 48 milhões que eu coloquei para BR-163 e não foi feito o projeto, que é do Corpo de Bombeiros até o Trevo da Cláudia, que poderia ter feito a mesma coisa que fizemos para o Alto da Glória, que aquele projeto também é meu, poderia ter feito para cá, ligando com as ruas pavimentadas nas paralelas, iluminação, duplicação da BR. Vários recursos. 6 milhões agora, a prefeita Rosana no início, que ela falou, poxa, Nilson, tem dinheiro lá seu mesmo, vamos correr atrás. E aí estava perdendo 1.600.000 para asfaltar um Moarama 1, Alto da Glória, Bom Jardim, Jardim Vitória. Coloquei 1.600.000, vou te falar a data aqui. Estava na conta em janeiro de 2012.
já estava na conta da Prefeitura de Sinop. Já estava na conta. Era apenas fazer o projeto, a medição e a Caixa Econômica pagaria cada medição, como acontece com qualquer obra. Nós estamos em 2018. Esse dinheiro agora vai começar a ser usado. Então ficou represado 6 lá. anos. Uma vergonha. São 6 milhões, Kiko, que eu deixei. Não queriam que chegaram a fazer carta. Teve vereador na época que fez cartinha para a população dizendo que era mentira aquele dinheiro. E eu mostrando o extrato da Caixa Econômica, mostrando que o dinheiro estava na conta. Mas, infelizmente, passou todos esses anos, não fizeram a obra. Com mais 500 mil que eu coloquei para Nancy, 500 mil para educação, mais 1 milhão para não sei para onde, e assim foi indo. Mas foram 6 milhões de reais represados aí, que foi direcionados para Sinop. Alguns perderam, perdeu um pouco de dinheiro, e outros não. Mas recuperei bastante dinheiro, como era. E dos outros também, por exemplo, tinha uma emenda da época que o Roberto Dorn passou pela Câmara. Ele apresentou uma emenda para Sinop de 1 milhão e 2 milhões e pouco. Daquele asfaltamento ali, né? O dinheiro estava perdido, perdeu o dinheiro. O engenheiro da prefeitura, o Ronaldo, me ligou, a Rosana me ligou, falou: Nilson, esse dinheiro está perdido aí. Fui no Ministério das Cidades, recuperei o dinheiro, né? Conseguimos trazer o dinheiro de volta, a obra está feita e já está paga. Então é um trabalho, quando você tem esse feedback com a administração, as coisas vão acontecendo. Mas o que é importante dessas obras? Já tem para esse ano 500 mil que foi colocado, se eu não me engano é para Cibipirunas, que é para fazer a tubulação do valetão, o asfalto, mais algumas coisas, o que já está carimbado, tá? Não estou nem falando que vai vir para cá em fevereiro, março, já está carimbado, empenhado. Uma patrulha mecanizada, tudo isso é pedido dos vereadores, as patrulhas mecanizadas dentro dos vereadores, o Daniel, secretário de Desenvolvimento Econômico, também me pediu isso aí, me ligou: Nilson, me arruma aí e tal. Colocamos para ele, como atendemos várias cidades do estado. Nós estamos colocando 2 milhões, vai chegar a 2 milhões e meio para construir uma policlínica na Grande São Cristóvão, para atender mais aquela região da Vila Mariana. Então esse junto com todos os vereadores, o deputado Gilmar também é parceiro disso, e outras obras que tem parceria com o deputado Baiano, enfim. Nós temos colocando várias emendas. Agora a gente está conseguindo ter um feedback melhor com a administração, que não teve durante esses primeiros anos aí do meu mandato, e agora a gente consegue colocar mais emendas, preocupado em vir dinheiro direto para a conta da prefeitura. 7h48, a gente tinha mais perguntas aqui, mas infelizmente nosso horário venceu. Né? Exatamente, o nosso é um bate-papo muito bom, porque a gente tinha aí até muito mais tempo, né, que se dependesse de nós, pra gente questionar mais o deputado como representante da bancada federal, né, agora, né, a partir do ano passado agora, né, representante da bancada federal em Brasília. Não, na verdade eu sou presidente da Frente Parlamentar Agropecuária e agora eu fui eleito líder da bancada do PSDB na Câmara Federal. Exatamente, e nós vamos ter muito tempo para a gente conversar com o senhor como um dos nossos principais representantes aqui do norte do estado e também do estado de Mato Grosso. A gente agradece a sua participação aqui no estúdio ao vivo, muito obrigado mesmo, e em outra oportunidade a gente volta a falar também de outros assuntos. E eu que agradeço, e sempre um privilégio estar aqui com vocês. Jornal da 93.